Preliminar do ex-presidente Jair Bolsonaro seja entregue ao Supremo Tribunal Federal no caso da tentativa de golpe denunciada pela Procuradoria-Geral da República. Para entender os próximos passos dessa investigação, a gente conversa com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, que já está conosco. Professor, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Nonato, bom dia a todas e a todos que nos acompanham. Professor, a discussão maior aí das defesas é o prazo, né, de que alguns queriam 83 dias, porque não tiveram tempo de analisar definitivamente a denúncia da PGR. Qual é a avaliação que o senhor faz desse prazo dado aí pelo Supremo para que esse processo possa ter o seu início? É suficiente para que as defesas analisem o processo como um todo ou não? Para o Nonato, para a defesa, sempre que pode haver mais prazo, é mais confortável para estabelecer um bom texto de manifestação em defesa daqueles que são acusados. Mas é preciso notar que, neste caso, nós estamos falando de uma manifestação preliminar ao recebimento da denúncia. É preciso notar isso, a ação penal sequer começou. O que houve no mês de fevereiro foi a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao Supremo Tribunal Federal. A denúncia é a peça inicial da ação penal pública, é aquela petição inicial que no direito processual chamamos de peça exordial, que pede a abertura do processo penal. Em verdade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal ainda vai se reunir para decidir se recebe ou não a denúncia. E se recebê-la, é que será instaurada a ação penal pública. Então, mais à frente, a defesa terá outras oportunidades de manifestação até que se faça um julgamento final, estimado lá para o final do ano. Nesse momento, estamos nos referindo, Nonato, a uma manifestação preliminar da defesa sobre a peça de acusação antes do Supremo Tribunal Federal instaurar a ação penal. Então, se pensado por esse ângulo, o prazo é o bastante para que as coisas se estabeleçam da melhor forma, para que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal possa julgar se recebe ou não aquela denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República. Agora, outros pedidos haviam sido feitos pelas defesas, professor, e entre eles a suspeição de Dino e Zanin para participação nesse julgamento. E esses pedidos foram rejeitados nesses últimos dias pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Tem ainda uma solicitação para que esse julgamento não aconteça na primeira turma, mas no plenário do Supremo Tribunal Federal. Queria te ouvir sobre essas duas solicitações, sobre esses dois pedidos, um já rejeitado. Bom dia a você também, Lívia. Note, há duas partes aqui, eu respondo, portanto, na ordem das suas questões. Em relação ao questionamento de possível suspeição de Dino e Zanin, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não procede a arguição apresentada pela defesa por uma razão de ordem jurisprudencial, Lívia. Há um entendimento na jurisprudência dos tribunais, e não é só do Supremo Tribunal Federal, é da maioria dos tribunais da República, no sentido de que um juiz deve ser afastado do julgamento quando o seu comportamento é inadequado para julgar, quando, por ação ou omissão, aquele juiz se comporta previamente de uma forma que o torna, portanto, ao mínimo suspeito, se não impedido, para um determinado julgamento criminal. Mas nunca se acolhe, esse é o entendimento da jurisprudência, uma arguição de suspeição por razão externa ao comportamento do juiz, entende? Então, o que se tem visto em relação a Alexandre de Moraes, agora em relação a Zanin, em relação a Dino, são fatos que são levados por razão externa ao comportamento deles. Ações nas redes sociais, dizeres nas redes sociais, extremistas agressivos que acusam o magistrado disso ou daquilo, ou que consideram que o magistrado teria sido ele próprio vítima de uma ação de terceiros. Nesse caso, não se reconhece a suspeição nem o impedimento da magistratura. Esse é o primeiro ponto, e por isso
o Supremo Tribunal Federal tem entendido no sentido de que os juízes não estão sob impedimento. A defesa arguiu a suspeição e o Supremo Tribunal Federal não a acolheu. Agora, na segunda parte do seu questionamento, Lívia, se o plenário deveria julgar ou se a turma, a defesa está pedindo que a matéria seja apreciada pelo plenário e não pela turma. Lembrando aqui, o plenário é o somatório dos 11 ministros do Supremo Tribunal e as turmas são compostas, cada qual, de 5 ministros. Esse processo está sob apreciação da primeira turma da Suprema Corte, portanto, por 5 ministros. Por que o Supremo, a priori, entende que não é a competência do plenário? Porque o regimento interno da Corte é que faz a divisão de competência. Lá atrás, Lívia, para concluir, essas ações penais originárias, essas ações penais de grande porte, como aconteceu lá atrás com o mensalão, recorda-se, eram da competência do plenário. Quando o Supremo Tribunal Federal começou a se dar conta de que ele estava ficando inviabilizado de tantas ações penais, fez-se uma alteração regimental para que a competência passasse, na maioria dessas ações penais, para as turmas. Então, a competência ou é do plenário ou é da turma. Não se pode ficar jogando daqui e dali com a competência, se do plenário ou se da turma. Agora, é claro, o regimento também estabelece previsão de que, se algum ministro daquele órgão julgador fizer um destacamento do processo pelo relevo e pela repercussão e propuser ao próprio tribunal que a matéria seja levada ao plenário, isso é possível. Todavia, isso não é determinante. Então, por um mero pedido da defesa, não se entende como justificativa lógica a alegada para que se desloque a competência para o plenário. Se tiver que apostar, eu vou apostar no sentido de que o Supremo Tribunal vai manter a competência na primeira turma e que esse julgamento final lá na frente vai ser feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Professor, eu até quero ir nesse ponto que o senhor tocou na primeira resposta para a Lívia, dessa interseção entre política e judiciário no Brasil, né? Não tem como a gente fugir desse assunto. Eu queria saber em que medida o senhor acredita que esse processo ele pode redefinir esses limites da elegibilidade e da participação política de figuras populistas. Existe um risco de um efeito bumerangue? Por exemplo, a judicialização pode acabar fortalecendo a base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro? Existe esse risco com esses movimentos da política brasileira e do judiciário? Eu acho que existe sim, porque, em verdade, o Supremo Tribunal Federal, por ser o tribunal mais importante da República, com as competências constitucionais mais elevadas, competências de Suprema Corte e, ao mesmo tempo, competências de Corte Constitucional, ele acabou se lançando no átrio da política. Aqui, já que você me faz um questionamento de análise política, eu ouso responder com base na análise política mesmo. O Supremo Tribunal Federal, ao longo de sua história, ele tem acertado muito mais do que errado, mas ele também não é perfeito. Então, ao longo dos últimos 20 anos, eu poria assim, os últimos 17, 18 anos, em alguns momentos o Supremo Tribunal Federal se comportou de uma maneira muito proativa, que muitos chamam de forma ativista de julgar, no ativismo judicial. Mas são raros os casos em que ele age de forma ativista. Mas como agiu, ele acabou caindo no átrio da política. Então, hoje, por oportunismo, alguns investem contra o governo e investem contra o Supremo Tribunal Federal, como se um ator político fosse. Então, é claro que agora que o Supremo está fazendo o que lhe é devido, efetivamente, até porque ele não tomou a iniciativa de julgar ninguém, ele é chamado pelo Ministério Público, que é um órgão autônomo na ordem constitucional, não pertence ao Poder Judiciário, para processar e julgar. E quando o Supremo é chamado a julgar, ele é obrigado a fazê-lo por razões constitucionais. Quero aqui notar que há 2 princípios em voga. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou seja, é possível que se leve matérias ao Supremo, e outro, o princípio da inércia jurisdicional. Ele só julga se provocado. Se provocado, ele tem que julgar, ele não pode escapar do julgamento.
Então, o que está acontecendo é que o Supremo Tribunal Federal, ao ter que julgar, muitas vezes é confundido com um ator político. E é claro que as oposições, independentemente do governo, agora com o governo de esquerda, a oposição de direita, ela acaba usando o tribunal como uma ferramenta política de atingimento dos seus fins. E com isso, claro, pode haver, digamos, um reflexo que você muito bem chamou na metáfora do efeito bumerangue contra a imagem do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas a corte, como qualquer corte, sabe que ela não é feita para agradar. Ela é feita para julgar e para aplicar a lei. Se tiver que fazê-lo de forma dura, terá que fazê-lo e terá que suportar as consequências políticas que poderão advir disso. A gente agradece a participação do professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, professor. Até a próxima. Também agradeço, Nonato. Bom trabalho para vocês, uma boa quinta-feira e bom jornal.